quando ela me auxilia em ajudar, pois essa que a gente cria nossos filhos, não é? Por isso que Paulo está aí, enquanto a gente está ali pegando o pé desde pequeno, para que, senão a gente depois não tem como segurar, né? Está aí só mão, para segurar agora fica mais difícil, né? Então, se a gente não ensinasse logo cedo, a gente talvez estivesse tendo dor de cabeça, né? Pois as influências, né? Nas escolas, né? Na vizinhança, muito forte sobre a vida dos nossos filhos, pois eles são o futuro da igreja. Então, se a gente hoje não ensinar, não disciplinar, não orientar, né? Tem muitas mães aí dizendo, sofrendo hoje com os filhos, mesmo na igreja, porque não souberam assim, tiveram dificuldades, né? Então, com a ajuda do pai e da mãe, e a igreja também auxilia, em nome de Jesus. Vamos ouvir, meus irmãos, a mensagem da palavra de Deus, né? Com o nosso pastor Daniel Silva. Amém? Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Entramos novamente o povo de Deus na paz, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos só recapitular a leitura do texto, amém? Josué 24, só o verso 1 e 14, amém? Diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus seja louvado e exaltado por esta oportunidade. Diante desta oportunidade que Deus tem nos concedido para trazermos uma mensagem para o coração de toda a igreja, nós gostaríamos de pregar baseado dentro desse texto sagrado. Antes de pregar, tematizar a mensagem por um tema. O tema da mensagem é: eu e minha casa escolhemos Deus. Eu e minha casa escolhemos Deus. Escolhemos Deus. Então, os tempos Os tempos são difíceis. São difíceis. Diga, mas eu e minha casa ainda escolhemos o Deus de Israel. O Deus de Israel. Abrindo a nossa Bíblia Sagrada, o livro de Josué, capítulo de número 24, a partir do verso de número 14 em diante, encontramos uma renovação, restauração de uma grande aliança, ou porque também não dizer assim, de um grande pacto feito entre o Deus de Israel, entre o próprio Israel de Deus e o segundo líder de Israel, por nome Josué, cujo nome significa Deus é salvação. E esta aliança foi renovada através de uma grande reunião feita no território por nome de Siquém, realizada pelo próprio líder por nome Josué. E verdade é que falar de Josué é falar de um homem de temor. Verdade é que falar de Josué é também falar de um homem de obediência. Falar também de Josué é falar de um homem de santidade. Ele que teve uma história marcada por uma liderança de sucesso, que deixou na terra um legado de adoração verdadeira, deixou na terra um legado de obediência, deixou na terra um legado de temor e verdadeiro trabalho diante do Deus de Israel, pois
Josué, ele foi ensinado a servir ao Senhor pelo primeiro líder por Moisés. Josué, ele foi ensinado, olha, a liderar pelo primeiro líder por nome Moisés. E também teve a sua comunhão fortalecida, pois ele não se apartava da tenda, ele não se apartava do local da adoração, e também do aprendizado da palavra. É de verdade que o tempo da morte de Josué, olha, já estava chegando. Ele agora vai voltar a exortar o povo, ele agora vai voltar a alertar o povo para a renovação, olha, da sua aliança com o Senhor. O tempo da sua partida já estava chegando, mas Josué, ele deixou uma história, e dentro desta história seria também deixado, olha, e lembrando, um grande legado de verdadeira adoração, um grande legado de verdadeira fidelidade, obediência e verdadeiro trabalho diante do Senhor. A história de Josué teve começo, teve meio e também teve final, mas a sua história não foi esquecida e ela foi usada para influenciar Israel e também os anciões a continuar servindo ao Senhor. E a história de Josué teve um fim, mas não foi esquecida. E a sua história, que deixou um legado, também serviu de lição para influenciar Israel a continuar servindo e adorando ao Senhor com fidelidade. Já no começo da mensagem, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, e não é, pastor? A tua história um dia vai se acabar, mas saiba de uma coisa: a tua história que vai deixar um legado não será esquecida, e Deus vai usar a tua história, vai usar o teu legado para pessoas para servir e para adorar o nome do Senhor. A história não será lembrada como história de vergonha. Quando alguém tocar no teu nome, vai lembrar serviço e adoração. Quando alguém lembrar do ministério, vai lembrar serviço e adoração a Deus. Deus vai usar a tua história para influenciar pessoas para servir e para adorar. E Josué começa lembrando Israel das maravilhas do Deus que fez aliança e cumpre umas promessas que ele prometeu. Olha, Josué começa dizendo que Deus ele escolheu Abraão da linhagem de Terá, adorador de Deus e barro, de pedra e madeira, da dos caldeus, da Mesopotâmia, porém tirou da terra da idolatria e fez andar pela terra de Canaã, prometeu fazer pai de uma grande nação, e do ventre de Sara trouxe Isaac. Ele prometeu, ele fez aliança e ele cumpriu o que ele prometeu. A Isaac, ele vai trazer Esaú e também vai trazer Jacó, que vão para a terra de Seir. E Jacó e José atravessa a meus seus irmãos da envolvecendo a terra do Egito. Êxodo vai dizer que o povo é escravo, mas o Deus que havia dito que o povo seria escravo também o prometeu e também cumpriu. Tirou Israel do Egito
encontrar diante do campo vermelho março, o Deus da aliança fez promessa e também cumpre. Abriu o mar vermelho e fez Israel passar. Oh, glória, me peço estudo a minha maneira que lá na frente Miriam e um grupo de mulheres começam a cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque o Deus da aliança, ou da aliança, fazendo promessa e cumprindo a promessa. Glória, lá diante do Jordão, algo que parecia impossível de atravessar, fez o povo atravessar o Jordão, porque ele faz promessa, houvendo aliança, e também faz questão de cumprir a promessa. Lá diante de Jericó, algo que parecia impossível ambientar, ele derrubou a muralha e aos teus inimigos ele derrotou. Pastor, o Deus que faz aliança, ele faz promessa e cumpre a promessa para honrar a sua aliança. Ele vai invejar, ele vai ter medo do crescimento de Israel, ele vai chamar Balaão para amaldiçoar-se. O Senhor não quis ouvir a Balaão, de maneira que ele trocou a palavra, transformando a maldição em bênção, porque quem Deus abençoou, Balaão não poderia amaldiçoar. Quem Deus levantou, Balaque não poderia abater. Quem Deus honrou, o diabo não pode desonrar. De maneira que a maldição, glória, foi transformada em bênção. O Deus que fez a aliança, ele fez a promessa e era fiel cumprindo as suas promessas. Glória a Deus. Diga: o Deus da aliança Deus da aliança fez promessas. fez promessa. Ele cumpria Ele cumpria dia após dia e das suas promessas. as suas promessas. Mas Israel, mesmo diante de todas as maravilhas que o Senhor havia feito, ainda vivia uma vida de gangorra espiritual, uma hora em cima, outra hora embaixo. Vivia uma vida dividida, porque eles queriam adorar ao Senhor, mas também queriam adorar a Sera. Eles queriam adorar o Senhor, mas também adorar Moloque. Eles queriam adorar o Senhor, mas também adorar Astarote, Adagon, aos deuses da Mesopotâmia antiga. O próprio Deus disse que não poderiam adorar, porque toda a adoração dos lábios de Israel não era para Adagon. A adoração era para o Jeová Jireh. A adoração não era para Moloque. A adoração tinha que ser para o Jeová Shalom. A adoração não teria ser dada para Astarote, deveria ser dada para El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas Israel insistia em viver uma vida de gangorra, uma hora fiel, outra hora infiel, uma hora obediente, outra hora obediente, uma hora como altar somente para o Senhor, outra hora querendo construir altares a deuses pagãos. Glória. Josué sabia como o povo estava. Josué sabia como o povo agia diante do Senhor. Diga: o líder que ora, mesmo sem ninguém contar, ele sabe como o povo faz. Ele sabe como o povo esconde. Ele sabe quando alguém mente. Porque uma coisa é enganar um líder que não ora, outra coisa é enganar
Israel. Agora temei ao Senhor, e serviu com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses que me serviram, os vossos pais da lei do rio e do Egito. E servi ao Senhor. Porém, se não servir ao Senhor, escolhi agora que vocês podem ou desejam servir. Diga, Israel foi criado pelo Senhor. Mas que escolha? Servir ou não servir? Adorar ou não adorar? O que não podia era Israel adorar de noite e idolatrar de madrugada. O que não podia era Israel dar glória de noite e fofocar de manhã cedo. O que não podia era Israel vir adorar de noite e depois apunhalar o pastor de madrugada. O que não podia era Israel abraçar de noite e depois render durante o dia. Israel deveria ter uma só palavra, um só caráter, uma só obediência, um só posicionamento. Israel, vocês precisam escolher ou servir ao Senhor ou servir a Baal. Diga, Israel tinha que escolher entre servir ao Senhor ou servir a outros deuses. Diga, toda atitude tem consequência. Toda ação traz reação. Mas poderíamos, porque Israel ia ganhar se continuar servindo ao Senhor, honrando a aliança, cumprindo o princípio. Israel, ele servia ao Senhor, ele ia estar sempre tendo vitória, porque a obediência traz a vitória. Não adianta fazer campanha em cima de campanha se não obedece. Vai entrar em culto, sai de culto, a porta Deus não vai abrir. A obediência abre a porta. O temor abre a porta. A fidelidade abre a porta. A vida com Deus em prioridade abre a porta. A verdadeira adoração abre a porta e traz a bênção para Israel. Somente ao Senhor e honrar a aliança, cumprir o princípio, atrás a bênção, atrás a vitória, atrás a alegria. Você cabeça não cauda, para cima e embaixo, e onde você for, Deus vai te honrar. Massa, trocar o Senhor pelo brega, trocar o Senhor pela novela, trocar o Senhor pelo adultério, trocar o Senhor pela contenda, trocar o Senhor pela fofoca, trocar o Senhor pela mentira, trocar o Senhor pela inveja. Traz a maldição, traz o fundo do poço, traz a derrota e a morte, porque pastor, o salário do pecado é a morte, mas a obediência vai levar a igreja à vida. Quantos nessa noite estão entendendo? E hoje, nessa noite, ainda escolhe ao Senhor.
posicionamento. Eu escolho adorar o Senhor. Vocês podem escolher Moloque, mas eu tenho convicção que eu sirvo. Eu vou servir ao Jeová Jireh. Vocês podem escolher a cera, mas eu tenho persistência em servir até o final. Eu e minha casa escolhemos ao Senhor. Um povo vai ficar, porque pastor, um povo adora, mas da boca para fora, que nem Isaías. Esse povo me orcou lado, mas o coração está longe. Mas o povo que escolhe ao Senhor e que honra a aliança, cumpre no princípio, servindo na fidelidade, servindo na obediência, servindo no temor, servindo na sinceridade, servindo no temor, servindo na verdadeira adoração e com Deus em prioridade, vai ouvir o toque da trombeta. Um povo vai ficar, porque escolhe ao Senhor, mas da boca para fora. Mas o povo vai subir porque escolhe o Senhor aqui, mas continua adorando o Senhor lá, continua exaltando lá, porque aprendeu a ter o Senhor como prioridade e honra aliança, cumprindo os seus princípios. Glória a Deus, aleluia, Porque eu estou aqui só dizendo: sigam o Senhor, honre a sua aliança, mas cumpra os princípios. Diga, não existe aliança sem primeiro honrar e cumprir princípios que o Deus da aliança estabelece. Assim como o casamento, o marido honra a esposa, também Israel deve honrar os princípios do Deus que é seu dono, do Deus que é seu pai e é seu criado. Primeiro princípio é o sirva ao Senhor com temor. Pastor, o que é temor? Temor não é medo que não me pensa. Temor é respeito para preservar Deus, é a sua presença e a sua comunhão, a fim de não perder. Se quer preservar a comunhão, teme ao Senhor. Se quer preservar o céu, teme ao Senhor. Se quer preservar aquela voz que ninguém ouve, mas só sobre o teu ouvido, temei ao Senhor. Quer presença, teme ao Senhor. Quer poder, teme ao Senhor. Quer intimidade, teme ao Senhor. Segundo princípio, servir Israel ao Senhor com sinceridade, também com verdade, ou seja, sirvam na verdade, louvem na verdade, amor na verdade e com coração sincero. E deem fora os deuses estranhos que estão no meio de vocês. Diga mesmo. Deus abençoe. E Israel insistia em esconder e adorar deuses estranhos. Mas o Deus que vê o que ninguém vê está dizendo: tirem para fora e coloquem para fora os deuses estranhos que estão ocupando o meu lugar. Ou seja, mandem embora a idolatria. Diga, idolatria não é somente a imagem, é o sentimento de adoração que ocupa o lugar de Deus. Idolatria não é só ter um ídolo, tem gente idolatrando o homem e colocando Deus em segundo plano, ama mais o carro do que a Deus. Eu disse lá no passado: se Jeová me desse um carro, eu ia usar para obra. Aí Jeová deu, ficou mentindo, nem a paz
esposa for, eu vou. Se ela não for, eu não vou. Se meu esposo for, eu vou. Se ele não for, eu não vou. A salvação é individual. Tem gente idolatrando a mais um filho do que a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo, de todo, de todo, de todo. Amanda, submode o teu coração e de todo o teu entendimento. Deus não quer ser o segundo plano, nem na segunda cadeira na vida. Não quer ser o terceiro plano, nem ocupar a terceira cadeira na tua vida. Ele quer ocupar a primeira cadeira, o primeiro lugar. Ele quer ser a tua prioridade. Então o Senhor deve ser a nossa prioridade. Se Deus for tua prioridade, irmão, o pecado não te para. Se Deus for tua prioridade, a tristeza não te para. Se Deus é a tua prioridade, o desânimo não para. Se Deus é a tua prioridade, a fofoca não te para. Se Deus é a tua prioridade, a inveja não para. Se Deus é a prioridade, a calúnia não vai parar. Por quê? Deus que é a tua prioridade vai estar na tua frente, segurando na tua mão e te dará a capacidade para vencer qualquer obstáculo. Olha, não tem calúnia. Se Deus é a prioridade, você vence. Não tem mentira. Se Deus é a prioridade, você vence. Não tem inveja. Se Deus é a prioridade, você vence. Não tem laço. Se Deus é a prioridade, você vai vencer. Diga, o Senhor como prioridade nos fará vencer qualquer barreira, qualquer inimigo, qualquer barreira. Porque se Ele é prioridade, Ele está na frente, amor, até colocando barreira. Mas exército é dizendo: eu vou guerrear por Israel. Deus precisa ser a sua prioridade. Honra a ele, Israel, com sua aliança, cumprindo esses princípios. Mas, se você não quiser, escolham os outros deuses. Diga, eles poderiam escolher o Senhor, que exigia honra da aliança, através do cumprimento de princípios, e seriam abençoados, ou escolher a idolatria e ser amaldiçoado. Diga, mas Josué já tinha se posicionado. Se vocês quiserem idolatrar, vão. Eu e minha casa escolhemos Deus. Se vocês quiserem se rebeliar, podem ir. Eu e minha casa não vamos sair do local onde a presença está. Em meio a uma geração que não tem posicionamento, Deus já levantou a geração de Josué, que essa noite está dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem Josué aí, tem homem de Deus aí, tem mulher de Deus aí. Então diga: passo que passar em frente, o que enfrentar, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa adoremos ao Senhor. Só ganhar trem e quebra a boca para adorar ao
sabia. Mas Josué sabia. Que uma hora ou outra o povo ia oscilar. Que uma hora ou outra o povo ia pecar. Então Josué está dizendo: olha, Israel, você não pode servir ao Senhor. Por que, Josué? Ele é o Deus zeloso, Ele é o Deus santo. E se vocês desonrarem a aliança, cumprindo o desejo do coração do homem que é pecar, Deus os amaldiçoa. Eita, Jesus. Porque cumprir os princípios para honrar a aliança daria a bênção. Mas desonrar o Senhor, se desfazer dos princípios, traria a maldição. Diga, tem consequência. Tem consequência. Honrar ao Senhor Honrar ao Senhor ou desonrá-lo. ou desonrar. Honrar a aliança Honrar a aliança ou desonrar a aliança. desonrar a aliança. Cumprir os princípios ou ignorar os princípios. A igreja que está aqui já escolheu honrar até o fim. Israel vai insistir: não, nós vamos servir ao Senhor. Diga agora. Agora, Josué Josué vai firmar a aliança com o Pai, vai firmar aliança. que não serviria só para aquele dia, Não Não seria só para aquele dia. seria perpetuamente. Seria perpetuamente. O Israel que ouviu ali teria que cumprir até o último dia de suas vidas. A aliança A aliança não é quebrada, não é quebrada. não é rompida, Não é rompida. não por sim, por não, Não é como sim, como não. não é uma doutrina sem doutrina, não. Não é doutrina sim, doutrina não. Não é consagração sem consagração, não. A mim perder, pastor, mas o povo hoje quer campanha, mas não quer palavra, não quer doutrina, não quer escola bíblica. E Deus continua dizendo: não seja movimentado pelo povo, continue a ler da Bíblia, ensine da Bíblia. Nós vamos mostrar, aqui tem Bíblia. Tem pandeiro, mas jogava a Bíblia fora. Tem manto, mas joga a Bíblia. Assembleia, projeto, família de Deus, plano de Deus, ainda tem palavra. A palavra é que cura, a palavra é que salva, a palavra é que transforma. Quem quiser marcha, pode ir. Aqui a igreja tem Bíblia. A palavra cura, a palavra salva, a palavra transforma, a palavra liberta. É a palavra que vai endireitar, é a palavra que vai consertar, é a palavra que vai renovar, é a palavra que vai restaurar. Eu levo a igreja do céu, aqui ainda tem palavra. Deixa chamar de santo, continue honrando a Bíblia, pegando a Bíblia, ensinando a Bíblia. Não mude porque alguém não gosta, ensine a palavra. Josué não chamou o povo para o movimento, Josué chamou o povo para a palavra. Ensine a palavra, ouve na palavra, adore na palavra, exalte ao Deus da palavra. Hoje o povo já não quer mais a palavra. Diga, ninguém aprende aliança e princípios da aliança se não aprender a palavra. Escola bíblica, palavra. É chato, pastor. Tudo que é chato vai te fazer crescer. Palavra. Doutrina é chato, pastor. Tudo que é chato vai te fazer amadurecer. Palavra. Oração é chato, pastor. Tudo que é chato vai te fazer crescer. E agora, a aliança renovada. Porque Josué vai dizer: olha, vocês mesmos são testemunhas
povo era testemunha contra eles mesmos. E eles não foram obrigados. Ninguém obriga ninguém a ser crente. Ninguém obriga ninguém a louvar. É por livre e espontânea vontade que você veio agora. Pastor, minha filha não quer servir, só ora, porque quando Jeová entrar para transformar e para quebrar, vai ser que ai, mas Deus vai fazer, mas continue se posicionando. O teu posicionamento vai trazer a mudança lá dentro. O teu pé firmado na rocha vai trazer a mudança lá dentro. Vocês são testemunhas que escolheram honrar o Deus da aliança. Ele vai escrever aquelas palavras tanto dele como de Israel. Ele vai colocar uma pedra, diga a pedra. Também servia de testemunha contra o povo. E eles seriam abençoados se cumprissem os princípios para honrar a aliança, ou seriam amaldiçoados se eles cumprissem os princípios da aliança. Diga a pedra, servia de testemunha. Diga, e hoje existe uma pedra que também é testemunha. É a pedra viva. É a pedra de esquina. É a pedra angular. É a pedra que serve de tropeço para os fariseus que não concordaram com ele. Mas é a pedra que edificou a igreja. É Jesus. E a pedra que é Cristo, que representa também a palavra, é testemunha contra nós e também a favor de nós. Porque, pastor, eu vou explicar. Se obedece a palavra pedra, as bênçãos vêm. Se não sou a palavra rocha, a maldição vem. Se obedece a palavra, a pedra viva, a rocha de esquina, a bênção, a vitória virá. Se eu bater no final, a rocha viva, a pedra viva, a pedra de esquina, a pedra angular, aquele grande dia vai ouvir. Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança a nova Jerusalém, que desde a fundação do mundo está preparada. Mas se despreza e ignora a pedra, a rocha, a condenação virá. Quem vai salvar? A rocha, a palavra. Quem vai condenar? A rocha, a palavra. Quem vai ir ao inferno? A rocha, a pedra, a palavra. Quem leva ao céu? A pedra viva, angular, a palavra. Diga, aquela geração serviu ao Senhor. Porque honrou os princípios da aliança. E até os anciões também serviram. E hoje nós já fizemos nossa escolha. Diga, eu tenho posicionamento. Diga, eu não quero outro Deus. Eu quero o Deus do impossível. Eu não vou tirar o pé da presença. Diga, eu vou honrar os princípios. Venha o que vier. Eu e minha casa escolhemos o Deus do impossível. Posso colocar aqui no pé, pastor? Posso? Diga, Israel foi honrado. Porque escolheu o Senhor. E escolheu honrar os princípios da sua aliança.
Diga, você não perde Você não perde. por escolher o Senhor. Vou escolher o Senhor. Porque eu vou ganhar, pastor, nessa vida 100 vezes tanto. E por fim, a vida eterna. Feche meus olhos, feche meus olhos, feche meus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu sei que tem pessoas aqui que têm parentes que não são crentes. Mas sabe uma coisa? O teu posicionamento aqui de honrar o Deus da aliança vai trazer a mudança dentro daquele lugar. A tua convicção de servir aqui vai trazer transformação dentro daquele lugar. Ei, a tua atitude de ter Deus como prioridade aqui vai começar a quebrar, a transformá-la, a libertá-la, a salvar-la, porque o teu posicionamento vai trazer mudança dentro do teu lar. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Comece a orar, comece a orar e adorar. Comece a orar e adorar o Deus de Israel. Comece a orar, por você orar. Senhor meu Deus e meu Pai, está nessa noite aqui ao pé da tua igreja. O teu sacerdócio é a tua nação santa, a tua propriedade peculiar, o teu povo, Pai querido, o teu carvalho para a justiça, que me escolheu alma e mandava sobre ela adorai. E me choque calamara sobrecai, lá sobre comandou a comanaia, e me negra a mandai, e me choque. Não escolheu Jacob, não escolheu Moloque, não escolheu Astarote, mas escolheu Jeová Jiré, escolheu Jeová Shammah, escolheu Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira. Essa noite erguemos a nossa voz e já começamos a Pai, glória a clamar ao Senhor e te adorar, crendo que através do nosso posicionamento haverá mudança, haverá mudança, haverá mudança, haverá mudança, haverá mudança, aonde colocamos a planta do nosso pé, vai ter salvação, vai ter transformação, vai ter libertação. Cadeia não ser quebrada, quebrada. E me dela, solidária, cobrar. A mandala, solidária, cobrar. Que a alma do meu servo, a tua serva, venha a ser abraçada, Pai, com a tua glória. Agora, Senhor. Agora, Senhor. Agora, Senhor. Renova Israel agora. Renova Israel agora. Renova Israel agora. Renova Israel agora. Ora, papai, me manda chama. Vai sendo quebrado agora, 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 agora. Agora. Todo tipo de enfermidade, nós não aceitamos. A bandeira solidária, a bandeira combinada sai, seu vazio, não seu Rafa, que sai, não vem por agora, vem por agora, vem por agora, receba a cura que você está, seja renovado agora, 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 oh, lastimado, Pai.
criança amada. Ah, se tu soubesse quanta sede o diabo tem de te arrancar do altar, mas não pode, porque tem promessa que restaurou, levantou ele e vai cumprir o que prometeu. Pratos e mais pratos, o Senhor está quebrando, derrubando. Está ele tirando todo o empecilho, dizendo: marcha, não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Alguém zomba na escola, mas está meio escondido. Alguém despede na escola, mas é diferente do que para Israel. Faça tu a minha vontade, porque eu te honra. Recebe mais uma porção da minha presença agora. Ele está descendo sobre a tua vida, colocando na tua mão mais uma ferramenta para tu trabalhar na obra. Não é só pregação, não. Coloca a mão nos enfermos e os curará, porque para dele diz o Senhor. Vai adorando a Ele. Os tempos são difíceis, mas a igreja ainda escolhe o Senhor. Diga: eu e minha casa escolhemos para sempre o Senhor. Eu agradeço por ela está firmada na Oh, aleluia, Jesus! Obrigado, Senhor! Essa igreja é misturada, mas essa igreja aqui, ela segue na palavra. Eita, Jesus! Aqui não fica, irmãos. Glória a Aqui Deus! não fica sujeira, porque Deus não é Deus de mistura. Glória a Jesus! Alaba ele Minácia. Aleluia! Leboi que decala. Levere nega sombra. Levere que minurbe que minácia. Irmãos, temos que nos posicionar. Temos que ter só Jesus! Glória a Deus! pensamento só. Não podemos cochear em dois pensamentos. Tem que ter um pensamento só. Aleluia! Glória a Deus! Glória Louvamos a Deus pela vida do pastor Daniel, né? Que trouxe uma palavra, Deus usou ele poderosamente. Glória a Deus! Nós ouvimos Aleluia! Deus falar, né? Qualquer espírito de enfermidade está sendo repreendido agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Jesus! Então essa igreja segue na palavra. Então, meus irmãos, louvamos a Deus, né? Na próxima quarta-feira, né? Terá conosco também a missionária Suzana, né? Que pregou no congresso, vai estar aqui. Quarta-feira, né? Também trazendo a palavra. É muito bom, né? A gente aprende a palavra, o texto é pregado. São 7 pregadores, não é possível que a gente não aprenda algo naquele texto, né? São 7 quarta-feiras pregando o mesmo texto, agora mensagens diferentes dentro do mesmo texto. A igreja recebe, a igreja é edificada pela palavra, em nome de Jesus. Vamos estar agradecendo com o nosso presbítero Rosildo. Amanhã, meus irmãos, terá ciclo de oração na congregação Nova Esperança, amém? Em nome de Jesus, chegue cedo para orar. E aqui na sexta-feira à tarde, aqui na sede também, ciclo de consagração e ciclo de oração. Oh, glória! Estaremos aqui de 9, né, até as 12 na consagração. Aleluia! A última foi uma bênção, né? Quem veio aqui passou o dia na presença de Deus, foi maravilhoso, foi fortalecedor, né? Glória a Deus. Então, sexta-feira, melhor ainda. Vai estar cheio. Eita glória, está todo mundo aqui. Sexta-feira, consagração. Jesus é muito lindo, já mandou fogão, já mandou o pijão, rapaz. Jesus é lindo, né, irmãos? Então estaremos aqui sexta-feira na consagração. Todos que estão aí no Facebook estão convidados a estar conosco, de 9 às 12 e de 1 às 16. Amém? Tem uma comissão também.
vem uma comissão de fora, né? Vai estar aqui. É bênção. É bênção. Meus irmãos, lembrando a todos que dia 5 de julho será o nosso culto para casais. Né? Dia 5 de julho terá um estudo maravilhoso, né, da palavra de Deus, terá uma dinâmica e também terá um jantar para os convidados, né? Pastor, vai pagar alguma coisa? Não, é gratuito, a entrada é gratuita. Todos os casais que estão nos ouvindo no Facebook estão convidados a estar aqui, evangélico, não evangélico, pode vir, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nosso presbítero vai agradecer. Eu quero convidar ele e a esposa para estar aqui também, recebendo o convite para estar aqui no grupo para casais, dia 5, amém? 5 de julho. Glória a Em nome de Deus. Jesus, se sábado agora, o outro, amém? Nosso presbítero, nosso grupo. Amém. Amém, Senhor. Glória. Meus queridos irmãos e irmãos, conforme a lei do nosso pastor Ricardo, nosso pastor presidente, vamos orar para nós irmos para casa, amém? Agradecer a Deus nessa noite, nosso pastor presidente já falou, né? Pela rica palavra que nosso pastor trouxe hoje, foi uma bênção, Deus falou, né? Eu vou sair daqui mais crente que Jesus. Glória. Aleluia, Jesus. Mais crente que Jesus, glória a Deus, né? Vamos orar para nós ir para casa, né? E que os irmãos fiquem aprendendo, Jesus falou nessa noite. Amém? Maravilhoso e eterno Pai, Pai, nosso Deus, Jesus Cristo. Te agradecemos nesta hora, meu Pai, por tudo quanto tu nos concedido, meu Pai. Pela palavra pregada, meu Pai. Ah, Senhor, pela exortação desta noite que o Senhor deu à tua igreja, Deus, através da tua palavra. Nos leve, Pai, para o nosso Pai. Nos dá olho da igreja, tua presença. Nos cobre com teu sangue. Nos nosso sangue tranquilo e reparador. Vai na nossa frente como general de guerra. Ah, Senhor, nos guia por esta noite, meu Pai. Nos privados, nos impiedosos nessa hora. Ah, Senhor, nós te agradecemos por tudo. Agradecemos, meu Pai. Leva a tua igreja, meu Pai, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aguarde a bênção. Glória a Deus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, agora e sempre. Todos dizem Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Glória a Deus.